Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero trazer para você 3 ensinamentos que nós vemos na palavra do Senhor do livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Nesse momento, um anjo desce para falar com o povo de Deus e fala com eles assim: olha, eu não romperei pacto com vocês. Eu disse que ia tirar vocês do Egito e ia assentar vocês, então eu não vou romper pacto, eu não rompo pactos. Fica muito claro, a primeira coisa, que Deus, quando Ele nos promete alguma coisa, Ele vai cumprir. E Ele prometeu a esse povo que tiraria do Egito, que ia transportá-los para uma terra onde eles tomariam posse. E o Senhor, Ele fez isso. Ele destruiu nações, Ele destruiu muros, Ele abriu o rio, Ele abriu o mar, Ele fez tudo até Ele colocar esse povo naquele lugar, porque Ele disse que Ele faria e Ele fez. E o Senhor, quando Ele diz que vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer. Quando Ele te promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Se o Senhor, Ele diz para nós que vai nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória. Mas se o Senhor disser que não vai fazer, Ele também não vai fazer. Por quê? Porque Deus é um Deus de palavra. Ele diz na sua palavra, no livro de Números, Ele vai dizer o seguinte: que acaso Ele falaria e não faria, prometeria e não realizaria, não cumpriria? Que Ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus já tem seus planos bem calculados, é bem estratégico, Deus é bem objetivo. Ele não é como o ser humano que fica vagando para cá, para lá, sem saber, hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Não, Ele sabe exatamente qual é o lugar que Ele quer nos colocar. Por isso Ele mandou Cristo naquela cruz, para que Jesus morresse, ressuscitasse, levasse sobre Ele todos os nossos pecados, para que através da nossa fé em Cristo, no dizer que aceita Cristo, aceitar no coração, confessar com os lábios, nós declaremos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, e assim nós recebamos a salvação. Então Deus, Ele já tem tudo pronto. Ele não é pego de surpresa. Ele não é, de repente, assustado porque alguma coisa aconteceu e ele não imaginaria com o que estava lidando. Deus sabe todas as coisas. E Ele vai falar com eles assim. A segunda coisa que Ele nos ensina é a seguinte: Ele vai falar: eu não lhe disse que era para eliminar todos os altares? Que era para tirar todas essas pessoas idólatras do meio de vocês? E por que vocês permitiram que ficasse? E por que permitiram? E Ele também pergunta para nós, porque se Ele mandou Jesus naquela cruz, primeiro Jesus veio e nos ensinou que é possível viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso, amando, servindo, adorando, glorificando o Pai. Se Ele nos ensinou que é possível amar o próximo, por que nós andamos num caminho diferente do que Cristo ensinou? Porque nós insistimos em fazer coisas que o Senhor já disse para nós que nós não devemos fazer. Aí Ele pergunta: por que vocês fazem isso? Ele mandou Cristo foi para aquela cruz, morreu, ressuscitou, levou esses pecados todos sobre Ele, mas porque nós ficamos buscando esses pecadinhos e querendo viver e conviver com eles? Porque nós não entregamos nossa vida nas mãos do Senhor para viver completamente, plenamente o que Ele tem para nós. Por que nós vivemos isso? E o Senhor vai falar assim: olha, para aquele povo, porque vocês não tiraram, eu também não tiro. E esse povo vai ser espinho e armadilha na vida de vocês. E quando nós ficamos cultivando esses pecadinhos, eles são espinhos da nossa vida. Eles também são armadilhas da nossa vida. Imagina que uma rosa maravilhosa, linda, que você quer pegar, você quer cheirar aquela rosa, mas o talo dela é totalmente cheio de espinho, você não consegue nem pegar a rosa. E assim é a nossa vida com Cristo. O Senhor nos deu a salvação. Para nós alcançarmos a salvação, nós temos que tirar esses espinhos. Nós não temos como subir a essa rosa. Nós não temos como chegar à salvação cheio desses espinhos que estão nos impedindo. Que ora nos joga para cá, ora nos joga para lá. O espinho da mentira, do engano, da intriga, da ira, da falta de perdão, da desobediência, da dúvida, da incredulidade. Tudo isso nos afasta cada vez mais de Deus. Mas o Senhor, Ele sabe, nós vamos conviver com esses espinhos e com essas armadilhas. Agora, o que nós vamos fazer? O Senhor, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já mandou Jesus naquela cruz. Agora, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer para que você possa alcançar esse presente maior que você pode receber na sua vida? Que não é nem nessa vida, é nessa e na vida eterna, que é de estar com Cristo. O que fazer? Nós precisamos parar, raciocinar, precisamos ver os caminhos que estamos tomando e como que nós devemos refazer os nossos caminhos para voltar para Cristo. Como eliminar esses espinhos,
como eliminar essas armadilhas, as quais estão expostas ao nosso redor em todo o tempo. Somente através do Senhor. Por isso, há a necessidade de vivermos uma vida de intimidade, porque o Espírito Santo, ele nos mostra, o Espírito Santo, ele nos conduz, porque ele, uma vez que aceitamos Cristo, ele mora dentro de nós. Então, se ele mora dentro de nós, ele nos faz caminhar no caminho que ele tem para que nós caminhemos. Mas para isso, precisamos viver uma vida de intimidade e compromisso. E essa é a minha mensagem para você hoje, uma vida de intimidade e compromisso com o Senhor, para que você alcance tudo o que ele te prometeu, porque Deus não rompe pactos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você consiga eliminar tudo que te impede e ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus.